Senhor, povo de Deus! E hoje nós estamos aqui com a nossa primeira aula do curso Discipulado Infantil. Eu sou a Ana Michele e nós estamos aqui para ministrar esse curso para vocês. Eu sou formada em Pedagogia, tenho pós-graduação em Psicopedagogia, trabalho na área de educação, mas as principais coisas que eu aprendi com relação ao processo de ensino-aprendizagem foi na igreja, foi na casa do Senhor, foi na obra do Senhor. Então eu quero passar para vocês hoje um pouquinho do que a gente sabe a respeito do discipulado infantil, para que vocês venham realizar o discipulado infantil aí na igreja de vocês. Eu participei também do curso do DEPIN, que tem aqui na minha cidade, que é um curso maravilhoso, onde a gente aprende várias coisas, que você, se você mora aqui em Natal, você pode procurar na Estia Dev, que é a escola teológica daqui do Rio Grande do Norte, em Natal, e procurar fazer esse curso, porque ele é maravilhoso. Então, para a gente que trabalha com a criança, né, que nós trabalhamos com crianças, trabalhamos no Ministério Infantil, é muito importante o discipulado infantil. A gente sabe que na igreja tem o discipulado dos adultos, né, que quando um novo convertido ele aceita Jesus como Salvador, ele vai para o discipulado para aprender a palavra de Deus, como ele deve agir, como ele deve, a partir de agora, viver nessa nova vida que ele recebe, né, com esse novo nascimento que ele tem a partir do momento que ele conhece o Senhor Jesus, que ele é perdoado dos seus pecados, que ele é salvo. Então, as crianças, elas ouvem muito bem a palavra de Deus, elas aceitam prontamente a palavra de Deus. Mas o que acontece? Depois que a criança aceita Jesus, recebe Jesus como Salvador, não existe um trabalho de continuidade com aquela criança. Ela foi convidada para o culto infantil, ela veio, participou do culto infantil, ouviu a mensagem, aceitou Jesus, mas aí ela foi embora e não veio mais, não participou de mais nada. E ela pode esquecer da palavra, esquecer daquilo que ela foi ensinada e nunca mais voltar na igreja, ou então só quando ela ficar adulta ela pode voltar à igreja. Então a gente precisa cuidar dessa criança. Quando ela aceita a salvação, quando ela recebe a salvação que o Senhor Jesus nos dá, é bom que ela vá ser discipulada, que ela venha conhecer mais a Deus. Então o discipulado é isso, é você fazer com que aquela criança que recebeu Jesus, ela venha conhecer Jesus, venha se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor e imitador de Jesus. Discípulo é aquele que faz o que o mestre lhe ensina. E ele só pode fazer o que o mestre ensina se ele conhece os ensinamentos do mestre. Então a criança que vai ser discipulada, ela vai conhecer a Jesus, a vontade dele, os ensinamentos que ele nos deixou e como a gente deve proceder para que a gente vá morar no céu, para que a gente venha se encontrar com Jesus e tomar posse também de todas as promessas que ele nos fez por meio da sua santa palavra. Então para isso ele precisa conhecer, não é verdade? Então a gente tem que, então o objetivo desse nosso curso do discipulado infantil é conscientizar o professor e o evangelista de crianças que existe uma necessidade de discipular a criança, de fazer o discipulado, de ensinar a criança a ser um discípulo de Jesus. O segundo objetivo é instruir o professor e evangelista de criança a integrar a criança na igreja, a fazer com que ela se sinta parte do corpo de Cristo. Agora que ela se tornou parte do corpo de Cristo, o dever do discipulador, do professor, do evangelista de criança é fazer com que ela se sinta parte desse grupo. E também orientar vocês como vocês vão fazer para realizar o discipulado infantil na igreja de vocês, ok? Então, o trabalho do professor, e do evangelista de crianças, ele não termina no momento em que ele realiza um culto, a criança vem e ele ensina a palavra do Senhor, ele ensina porque nós devemos aceitar Jesus como Salvador e somente a criança aceitar, não. O papel da gente também é discipular essa criança, né? Como está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20,
Jesus diz: ide e fazei discípulos. Ide e fazei com que as pessoas venham seguir a Jesus, imitar o exemplo de Jesus, viver conforme Jesus viveu. E foi por isso que Jesus veio, né? Jesus é o Filho de Deus, ele estava no céu com Deus e ele veio aqui na terra para nos mostrar como a gente deve fazer, o que a gente deve viver, como a gente deve amar o nosso próximo. Todas as coisas que Jesus fez durante a vida dele foi para nos servir de exemplo, até ser obediente a Deus, até a morte e a morte de cruz. Então tudo isso Jesus fez para nos salvar e para nos ensinar que como homem, né, que sofreu tentações, que passou por aflições, que foi perseguido, que foi traído, que foi humilhado, desprezado, ele sentiu as tentações que nós sentimos, ele passou pela dor que a gente passa, mas Jesus, ele venceu o mundo. Jesus, ele disse, com a vida dele, ele disse para mim e para você que nós somos capazes de vencer o mundo. Nós somos capazes de ser obedientes a Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar do mundo que nos rodeia, que nos chama a cada dia a fazermos as coisas que estão ao contrário da palavra de Deus. Então, nós devemos seguir esse exemplo e dizer à criança que é possível ela viver nesse mundo conforme os ensinamentos de Jesus, é possível que ela seja livre, é possível que ela seja feliz. Então, o discipulado é você apresentar esse mestre à criança, apresentar a Jesus o caminho para a criança. Como diz a criança, ela tem a vida inteira para servir ao Senhor. Mas é preciso que a gente ensine a criança, como está lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E até quando ela envelhecer, ela não esquecerá dele. Então, nós temos essa obrigação de mostrar à criança esse caminho, essa verdade que é Cristo. Então, o que é discipulado infantil? O discipulado infantil é o acompanhamento da criança nova convertida, recém-convertida, através do aconselhamento, através das lições bíblicas, que vem trazer todo o ensinamento para o crescimento espiritual dessa criança. A criança, ela, para participar do discipulado infantil, ela pode ser recém-convertida, mas também pode ser uma criança que já nasceu no Evangelho, é filha de pai e mãe evangélicos que estão na igreja, mas que precisam, quando chegar numa certa idade, que a gente vai estar falando nos vídeos mais para frente, também participar do discipulado infantil, onde vai ter as lições que vão ser a base do conhecimento cristão, coisas básicas que qualquer discípulo precisa saber para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, é muito importante o discipulado para que essas crianças que vêm tão alegres, recebem a palavra de Deus tão prontamente, elas não saiam rápido da igreja. Que elas vêm, participam de um evento, aceitam Jesus, vêm uma vez, duas vezes e depois não vêm mais. Então, é preciso que haja o discipulado para que essa criança venha se manter na igreja, certo? Então, os objetivos do discipulado infantil. Primeiro objetivo, aconselhar a criança que é recém-convertida. Então, assim que a criança aceita Jesus, é preciso que você faça o aconselhamento infantil. Então, na próxima aula do nosso discipulado, na próxima segunda-feira, eu vou estar trazendo aqui para vocês o que é o aconselhamento infantil e como você deve realizar o aconselhamento infantil. O segundo objetivo é integrar a criança à igreja, fazer com que a criança se sinta parte da igreja. Então, a gente vê que a base bíblica está em Mateus 18, 1-14, que fala que quando os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é mais importante no reino do céu? E Jesus chamou uma criança, colocou na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que for meu seguidor,
receber uma criança como esta estará recebendo a mim. Então, a igreja tem que receber a criança, acolher a criança. Então, o discipulado faz isso. Ele acolhe a criança, integra a criança como parte importantíssima do reino de Deus. Quantas vezes a gente vê a igreja tão preocupada nas almas que aceitam Jesus, nas vidas que recebem Jesus, porque são jovens, porque são adultos ou idosos, mas a criança, ela também é importante, ela precisa receber Jesus e também precisa ser discipulada, ela precisa ser ensinada para que ela venha crescer na presença de Deus. O terceiro objetivo é dar à criança o genuíno leite espiritual, como está escrito lá em 1 Pedro 2,2, que diz assim: sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo deles, vocês possam crescer e ser salvos. Então, você tem que passar esse leite para a criança, que é o primeiro alimento, a palavra de Deus, para que essa criança venha se fortalecer, para que ela venha crescer e para que ela seja salva. Então, o quarto objetivo é preparar a criança para servir a Deus, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: e o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então a criança, ela vai crescendo na presença do Senhor. E por que as pessoas gostavam de Samuel? Porque Samuel, ele procurava servir a Deus na casa do Senhor. Enquanto os filhos de Eli, que não estavam nem aí para servir o Senhor, Samuel não, pelo contrário, ele ajudava ao profeta em todos os sacrifícios, ajudava o profeta em tudo na obra do Senhor, e isso fazia com que ele viesse a crescer na presença de Deus, a ter experiências com Deus através do serviço. Então o objetivo do discipulado também é esse, ensinar a criança a importância de servir ao Senhor. Então agora, nessa primeira aula, fazendo um pequeno resumo dessa primeira aula, nós falamos para você o que é o discipulado infantil, a importância deste curso, os objetivos que nós temos com vocês nesse curso, a importância do discipulado infantil e o objetivo de se realizar o discipulado infantil. Então, se você ainda não enviou o e-mail, envia rapidinho para amodepin@gmail.com para receber as apostilas das aulas que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 10 aulas, são 10 apostilas que a gente vai estar passando para vocês a respeito do curso. Então, você envia o e-mail e a gente vai enviando conforme as aulas, conforme os vídeos, conforme você for assistindo, a gente vai enviando material para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber esse material. Você tem que ser inscrito no canal e não esqueça de dar um joinha nesse vídeo se você gostou. Compartilha aí para as suas amigas do departamento infantil, para os seus amigos do departamento infantil, para que eles venham participar conosco desse curso que vai com certeza acrescentar algo na sua vida e no seu ministério com as crianças. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, que é a nossa aula número 2.